eu tenho 10 anos, vai fazer 11 anos, né, de formada, então desde a faculdade, meus estágios da faculdade foram sempre com a TCC clássica, com a Beckiana. Chegava um caso de pânico para mim ali, eu conseguia resolver muito mais fácil. Eu falava assim, tá, os outros casos vão mais fáceis, esses aqui estão agarrando, então o que está acontecendo? Chegava num certo ponto que travava. Eu acho que a TCC traz muito pouca ferramenta ali para os momentos de crise mesmo. Então, assim, do que a gente aprende, por exemplo, de tolerância ao mal-estar, do que a gente análise em Uhum. cadeia, de como a gente entender ali o que aconteceu. Então, a TCC não traz esses ferramentas. Aí a gente tenta ir pelo lado cognitivo, pelo lado de uma reestruturação cognitiva. E na maioria das vezes, quem está em crise não consegue fazer uma reestruturação cognitiva, porque está em crise, né? Então, a gente tentava ali com uma reestruturação cognitiva para tentar acalmar a pessoa, para resolver a situação, e travava. Então, eu acho que na maioria das vezes era isso. E eu vi que tinha uma boa chance ali de você suprir o que faltava ali para mim ainda, que era a questão da análise de comportamento, porque a minha base, eu tive uma formação de DBT com uma base muito da TCC também. Eu fui transformando, na verdade, a minha TCC em DBT. Eu não consegui pegar um paciente de cara e falar assim, vou aplicar tudo da DBT. Análise de cadeia, eu tive um pouco de dificuldade de entender a lógica. O que que eu estava fazendo? Eu entendi, ok, como que faz uma análise em cadeia, mas o que que eu vou fazer com isso? O que que eu faço com isso? Tá, entendi, beleza. Ela me Sim. contou isso, eu botei no papel, tá, e aí? Né? O que que eu faço depois? Então, a análise em cadeia ficou por último ali. Mas agora as outras habilidades ali, de pé na porta, que eu tinha também sem entender muito bem ali, porta na cara, quando que eu ia usar cada uma delas, porque eram também conceitos que eu tinha já, mas que eu não tinha tanto exemplo prático de quando usar cada uma delas ali. Quando que você vai usar? Então, muda muito rápido, né? Essa questão da DBT deixa a gente muito confuso, comunicação recíproca com a irreverente. Quando que eu vou usar isso? Quando que eu vou usar aquilo? Eu adoro comunicação irreverente, só que eu precisei também entender quando é que eu vou precisar modificar. Então, cada uma dessas ali eu fui colocando aos pouquinhos e testando para ver como que funcionava. Então, hoje já tem muito mais DBT ali, mas no começo eu fui uma por uma, ainda que eu estivesse mais pela TCC, eu comecei uma por uma ali para a gente ir testando e ver se eu estava indo, fazendo certo, né? Eu comecei a falar mais sobre isso no Instagram e aí começou a aparecer mais casos, assim por Instagram e também por indicação, até por pessoas que viam no Instagram e falavam assim, ah, eu tô com um caso assim, e eu vi que você está estudando muito DBT, que você está, eu vou te mandar. Então, vem, hoje minhas bordas estão lindas, assim, hoje, sabe? Então, eu te falando assim, como é que tá? Hoje elas estão lindas, assim, maravilhosas, reguladinhas, assim, o tratamento tá caminhando com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Eu tenho, né, a gente tem essa questão do treinamento de habilidades, então, quando eu consigo, eu encaminho, aí a gente vê, assim, né, a diferença, então eu consigo enxergar na prática, que eu não tinha conseguido também antes, enxergar na prática como que funciona muito melhor, como que flui muito melhor quando um paciente está num grupo ali de habilidades, então, assim, é outra coisa. Então, hoje flui bem melhor. E mesmo quando eu não consigo fazer isso, né, o paciente não tem essa condição, eu também me sinto mais segura para passar as habilidades, então eu também vejo fluindo muito melhor. Mas a gente sabe que é uma demanda, é uma desregulação emocional, então a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã, mas eu já me sinto, o friozinho na barriga, a gente sente. Agora, diminuiu bastante o friozinho quando eu recebo uma ligação de alguma, por exemplo. Então, assim, antes era um friozão, assim, uma vontade de sair correndo. Hoje, pelo menos, eu paro e penso, tá, já está acontecendo alguma coisa, então o que que eu posso fazer? Então, a gente é uma segurança mesmo. Então, Sim. hoje eu tenho certeza que os meus casos, eles fluem
bem melhor do que antes, e eu me sinto mais responsável com isso também. Não, no sentido de saber que eu estou dando o melhor, que eu estou oferecendo o melhor tratamento que tem, que eu estou estudando para isso, que eu estou me dedicando a isso, e que eu não estou simplesmente agarrada à abordagem que seria mais fácil, simplesmente me agarrar ao que eu já tinha certeza. Eu sei TCC, eu vou tratar tudo com TCC. Então, eu sinto que é uma responsabilidade de estar aprendendo algo que eu sei que vai ser melhor para elas. Antes era muita tentativa, ainda é tentativa, né? A gente sempre trabalha com tentativa, mas era uma tentativa mais, como eu explico? Mais, sei lá, mais solta. É uma tentativa mais solta. Hoje é uma tentativa com mais conhecimento. Então, assim, a gente tem essa opção, A, B ou C. Qual que eu acho que vai funcionar melhor com essa paciente? Então, eu me sinto mais responsável também nesse sentido. A visão que eu tenho de você como ser humano é, influencia na visão que eu tenho de você como professor. Então, isso que significa quando eu falo de identificação, de ver você chorando, quando eu faço alguma zoação, alguma coisa assim, é de ver que você se preocupa, que você leva isso a sério, que você se emociona com as suas conquistas, com as conquistas dos seus alunos, com as conquistas dos seus pacientes. Então, não é só dinheiro, não é só ali. É lógico que todo mundo quer, todo mundo precisa, mas eu sei que você tem ali valores que eu acho que, pelo menos, alguns são muito parecidos com os meus. Então, essa foi a identificação que veio assim de primeiro. Eu queria te agradecer, eu te falei isso no primeiro dia, que você sabe disso, e te falei isso várias outras vezes, mas eu queria te falar isso hoje também, porque Obrigado, você Bela. mudou muita coisa, inclusive na minha vida, e você sabe disso.